As responsabilidades são coletivas. Jogamos em um grande time chamado vida. Eu acredito muito na ideia de que, se eu não resolver algumas coisas, ninguém vai resolver. Logo, quem tem que resolver, eu. Se você acreditava que a gente fosse ganhar a Copa do Mundo, que bom que você ainda tem esperança. Já eu não estava trabalhando muito com essa esperança, mas eu adoro festa, adoro bagunça. A gente vai achar que, para não ter que lidar com o outro, é melhor que a gente resolve sozinho. Vamos sentindo. Olá, minhas amadas, como é que vocês estão, hein? Como foram os últimos dias por aí? Muito bem-vindos. Meu nome é Giovanna Eleodoro, se você já me conhece, é uma honra te rever e te reencontrar. Caso você não me conheça, muito prazer, sou uma historiadora, comunicadora e uma pessoa que sente muito. Não à toa coexiste esse espaço, onde a gente está aqui não para encontrar respostas, mas para simplesmente sentir. Ai, por falar em sentir, né? Os últimos dias foram de luta, né, meus amores? O Brasil perdeu. Acabou essa coisa de Copa do Mundo. Já deu para quem deu, já deu para dar, já deu para que foi. Acabou. Acabou a esperança, acabou o sonho do Hexa, acabou aquela luz no fim do túnel que a gente tinha, né? Se é que a gente tinha, porque eu particularmente não tinha, eu não acreditava que a gente fosse ganhar. Se você acreditava que a gente fosse ganhar a Copa do Mundo, que bom que você ainda tem esperança. Já eu não estava trabalhando muito com essa esperança, mas eu adoro festa, adoro bagunça. Então, os últimos dias que estava tendo o Jogo do Brasil foi uma grande bagunça. Apesar de que, vamos confessar, né? Esses jogos poderiam ser em horários melhores. Porque jogo no sábado, sábado todo mundo já folga. Jogo no domingo, todo mundo já folga no domingo. A gente quer jogo em plena segunda-feira, terça-feira, 2 horas da tarde, como teve aí com o Japão. Eu queria mais jogos daqueles, mas aparentemente foi só um que entrou bem ali no meio da nossa rotina, né? Olha, entendendo ou não de futebol, eu me delonguei aqui falando sobre isso porque eu fui muito atravessada pelo Brasil, né? Acho que todas nós, querendo ou não, e eu tava vendo um tanto de notícia falando sobre as marcas que investiram muito na Copa e que agora vão ter que fazer uma, né, realinhar a estratégia de comunicação. Enfim, né, não é só a gente que se adapta, eles também se adaptam, aqueles jogadores, aqueles times. Mas e você, nesses dias de jogos, como foram os dias por aí? O que que você andou sentindo? Esse aqui é o nosso famoso check-in emocional. É aquele momento que você vai me contando daí o que se passou nessa última semana, nesses últimos dias. O que que a Noruega trouxe de felicidade para sua vida? Ou só trouxe tristezas? Ou trouxe um bom bacalhau norueguês pra gente? Que delícia. Minha boca até salivou, porque agora é hora do almoço e eu não almocei porque o meu almoço é estar contigo, independente do horário, sentindo. Ih, arrasei agora, né? Até rimou. Mas ó, gente, por falar em estar com vocês, sentindo, tem pessoas que não só estão comigo me ouvindo e assistindo, como também me enviando e me escrevendo coisas. Eu recebi um e-mail, né, maravilhoso de uma pessoa que acabou me fazendo entender que existem sim conexões entre nós, que acreditamos que seremos responsáveis por resolver tudo, sendo que na maioria das vezes não vamos dar conta. Nem sempre tudo é responsabilidade nossa. Nem sempre tudo é responsabilidade do Neymar e do Vini Júnior que está em campo. As responsabilidades são coletivas. Jogamos em um grande time chamado vida e você decide quem são os seus jogadores em campo. Nossa, fui forte, fui profunda. Se você não está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer, mas é porque tem um ouvinte que me escreveu no nosso e-mail, vamosentindopod@gmail.com. E essa mensagem dele é o que acabou me trazendo para o tema de hoje, que é o que a gente vai conversar hoje, que é sobre responsabilidades, demandas, que nem sempre somos só nós quem irá resolver, né? Às vezes a gente tem que compartilhar com o outro para resolver. E aí, esse ouvinte, que eu não sei aqui, eu vou dar um nome para ele, para vocês sentirem na mesma página que eu, mas o nome dele é Vini, Vini Júnior. Primeiro nome que veio na minha cabeça, falei tanto de futebol, mas o nome dele é Vini Júnior. E o Vini Júnior, ele me escreveu aqui, e eu separei um trecho do que ele escreveu. E começa assim: Oi, Gil. Queria compartilhar uma situação que tem me deixado muito confuso. Trabalho na mesma empresa há alguns anos e, sem perceber, virei a pessoa que resolve tudo. Se alguém falta, eu cubro.
Se um projeto atrasa, eu fico até mais tarde para desenvolver e concluir. Se esquecem algum prazo, sou eu quem lembra. No começo, isso até me dava orgulho, porque eu sentia que as pessoas confiavam em mim. Mas esses dias, meu chefe me chamou para conversar e disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Você precisa aprender a delegar mais. Delegar mais funções aos outros, nesse caso, tá? Na hora, eu até fiquei incomodada. E aí, Vini Júnior pensou: Se eu não fizer, ninguém faz. Quem vai fazer? Só que desde então eu não consigo parar de pensar nessa frase. Será que realmente ninguém faz? Ou fui eu que me acostumei a assumir responsabilidades que não foram só minhas? Ou assumir BOs que não são só meus? Hoje eu me sinto cansado o tempo todo e com a sensação de que, se eu desacelerar, tudo vai desandar no meu trabalho. Ou seja, que merda, né? ou seja, que merda, né, Vini Júnior? Desculpa, mas Vini Júnior, não dá pra você querer jogar sozinho. Não dá pra só você querer meter o gol. Desculpa, eu fiquei um pouco eufórica aqui. Fiquei um pouco nervosa, né? Mas assim, eu devo confessar pra vocês que realmente os jogadores que estão nesse campo estão aí, né, dando voltinhas enquanto você tá achando que é o único atacante dessa história, né? Olha, eu não entendo nada de futebol, mas agora parece até que eu entendo. Mas essa mensagem que eu recebi no e-mail, ela me tocou muito, porque em algum lugar eu também me identifico. Eu acredito muito na ideia de que, se eu não resolver algumas coisas, ninguém vai resolver. Logo, quem tem que resolver, eu. Não à toa, no meu relacionamento, inclusive, com um homem negro, ele diz que uma das qualidades que ele acha mais bonitas minhas é que eu sou resolutiva. Eu, resolutiva, você resolve as coisas muito fáceis, por mais difíceis que elas sejam. E eu fiquei, será mesmo? E aí eu peguei isso como um elogio e achei ótimo, de fato, eu sou uma pessoa resolutiva. Mas ao mesmo tempo, será que eu queria ser resolutiva ou será que eu estou tentando resolver coisas que eu não deveria resolver? É aí que a minha história se encontra com a do Vini, nessa questão de trabalho, e se encontra na maioria de vocês que estão sentindo comigo. Porque com certeza você deve ser aquela pessoa que acha que vai resolver BOs que são coletivos, ou vai resolver coisas que não só codependem de você, depende do outro. E aí você vai querer se dedicar mais, vai querer se entregar mais, vai acabar se esgotando mais em prol de algo que não diz respeito só a ti, mas diz respeito ao todo, ao nós. E mais uma vez, a gente vai ter que falar do coletivo, né? Porque a gente foi criada para viver em coletivo. Por mais difícil que seja de individualizar as coisas, muitas das vezes a gente vai querer individualizar. A gente vai achar que, para não ter que lidar com o outro, é melhor que a gente resolve sozinha. Eu tenho um exemplo disso, que talvez faça sentido. Mas é que, sabe, trabalho de escola? Acho que essa é a forma mais didática de conseguir exemplificar. Eu era a pessoa mais CDF da minha turma. Normalmente eu me destacava assim, porque eu não era bonita, eu não era tão engraçada. Teve uma época que eu era bem engraçada, que eu era bem chaveirinha. Mas eu não era boa nos esportes, eu não pegava todo mundo, eu não era popular, então eu era inteligente. E eu descobri que isso me ajudava a me destacar. Então falei, então agora você é inteligente. E a galera da minha turma queria muito que eu fazer trabalho comigo, queria muito que fazer desse cola para a prova, assim como eu queria também quando era prova de matemática, porque eu não era tão boa em todas as disciplinas, eu era mais CDF mesmo nas disciplinas de humanas, mas eu me dava bem no que eu podia. E houve inúmeras vezes em que eu coloquei o nome de algumas pessoas no meu trabalho, por quê? Porque eu queria ser bem vistas por elas, né. Só que no fim, na hora de não só colocar o nome do trabalho, você tem que ir lá na frente da turma para poder apresentar. Sabe, época de escola que você vai lá na frente para apresentar o trabalho? E aí, eu sabia o que eu ia apresentar, tinha feito tudo e tal. E uma dessas vezes, um colega, que era esse que pediu para botar o nome dele Guilherme, e realmente o nome dele era Guilherme, ele chegou lá na frente e ele falou muito bem. Tipo assim, ele não fez nada do trabalho, mas ele chegou lá e ele falou tão bonito, tipo assim, ele realmente vendeu o peixe dele, ele fez as pessoas da minha turma acreditarem que ele tinha feito o trabalho, inclusive a professora. A gente no fim tirou uma nota total, tiramos 10 no trabalho, mas isso
traz para mim uma lição que talvez tenha conexão com o que o Vini me escreveu e conexão com o que você vivencia. Que no fim das contas ele não fez nada, mas ele levou os créditos ali, e ele levou esses créditos, mesmo não tendo feito nada em coletivo, porque ele foi estratégico, coisa que eu não tinha sido estratégica. Mesmo eu fazendo tudo, absolutamente tudo, até o que era responsabilidade dele no trabalho, e ainda colocando o nome dele, quem saiu como bonito da história foi o Guilherme. Todo mundo acreditou que quem mais sabia sobre feudalismo era Guilherme. E não era Guilherme que sabia sobre feudalismo. Era eu e os outros integrantes do grupo. E bom, acredito que na maioria das vezes na nossa vida vai haver momentos em que a gente vai tentar fazer muito pelo outro, né? A gente vai tentar fazer até o que não é nosso, mas o que é responsabilidade do outro. Em troca, em prol disso, a gente não vai levar nada. Você pode até levar um 10, mas muitas vezes você vai levar um 0 e vai continuar acreditando que você é quem tem que resolver tudo, que tem que selecionar tudo. E esse exemplo do Vini no trabalho diz muito pra gente sobre por que a gente tenta se responsabilizar sempre ou se colocar à frente por questões que não são só nossas, que são questões coletivas. E isso vale também não só para o ambiente de trabalho ou para o ambiente de escola, mas para o ambiente familiar também, né? Acho que para o ambiente das nossas relações. Eu até anotei aqui porque tem muitas vezes que a gente acha que precisa de salvar tudo. E eu anotei isso porque quando eu li a mensagem do Vini, eu logo associei que ele falava: "Ah, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer?" Será que realmente ninguém vai fazer? E se ninguém fizer, será que a responsabilidade vai ser só sua ou a responsabilidade vai ser do coletivo? Né? E eu acho que na nossa família tem muita coisa que a gente acha que a gente vai conseguir resolver para o outro, que a gente vai conseguir arcar com essas responsabilidades que não são nossas, que se a gente não fizer, as pessoas não vão fazer. E na maioria das vezes, sim, as pessoas vão fazer, e as pessoas vão fazer porque elas entenderam que você não fez. Porque se você sempre está fazendo, elas vão continuar sendo espertas e deixando por fazer, porque vai ter alguém que vai fazer, sabe? E essas dinâmicas, elas estão tão no nosso dia a dia que a gente nem se dá conta. Por exemplo, se a sua mãe lava a louça todo dia na sua casa e você, né, sempre vai deixando a louça ali, você vai deixando porque sabe que ela lava. Se um dia você tá deixando a louça ali, tá deixando a louça ali, tá acumulando louça e ela não tá lavando, alguma coisinha vai mexer na sua cabeça. Você pode continuar não lavando, mas vai mexer na sua cabeça a ponto de: "Nossa, será que agora é a minha vez de lavar? Será que agora é a minha vez de fazer? Que ninguém está fazendo. Será que agora é o momento em que eu tenho que assumir responsabilidades em prol de um coletivo e também de mim mesmo?" É aí que a gente entende que, coletivamente, para as coisas se articularem, não dá também para você assumir a responsabilidade de todo mundo. O coletivo só vai se movimentar se você se movimentar de acordo com o que é para você fazer, e não de acordo com o que esperam que você faça para mais, que esperam que você entregue mais. E isso vale para mim também, tá, gente? Porque enquanto mulher, enquanto preta, enquanto LGBT, a gente quer sempre dar o melhor da gente. A gente quer dar tudo. Aquele meme: "Eu vou dar tudo de mim, não vai sobrar nada." Pois é, você dá tudo de si, não vai sobrar nada. Porque você tá dando tudo de si, 3, 4, 5 vezes a mais de si, em prol de uma empresa que não tá nem aí para você. Em prol de uma empresa que, quando você ser demitida, Vini, você, Vini, que me escreveu, e outras pessoas, vai simplesmente pegar seu crachá e vai jogar fora. Entendeu? Você tá aí se entregando, se dedicando, fazendo 5, 3 vezes a mais no seu trabalho, sendo que no fim das contas, quando precisar de demitir alguém, vai demitir você sem pensar 2 vezes. Você tá aí colocando o seu crachá de trabalho à frente de tudo, querendo resolver BO de todo mundo, sendo que no fim ninguém vai resolver BO seu. Sendo que no fim, se alguém tiver que subir de cargo, com certeza não vai lembrar de você, vai lembrar de si mesmo. Enquanto você tá lembrando de todo mundo e entregando tudo de si, até não sobrar nada. E aí eu te falo, será que vale a pena não sobrar nada e dar tudo de si, sendo que no fim você vai se esgotar, sendo que no fim você vai ficar depressiva, sendo que no fim você vai ter crise de ansiedade, sendo que no fim você não vai poder contar com as expectativas de que isso vai valer a pena lá atrás. Porque dar tudo de si no trabalho não significa que você vai colher os frutos. E a gente precisa de mandar real também. A gente precisa de mandar real para alinhar as expectativas.
entendeu? E alinhar as expectativas faz parte de encarar esse processo como um processo coletivo, né? E o futebol também tem um pouco disso, agora aqui refletindo. Se a gente olha ali para o jogo do Brasil que a gente perdeu da Noruega, vocês acham que aquele pênalti lá que o Neymar fez e que foi o nosso gol ali, você acha que aquele pênalti diz só sobre o Neymar? É um coletivo, é um time. Por mais que ele acha que foi ele que fez o gol, que ele que fez, que ele que aconteceu, tem muita gente que já estava em campo desde o primeiro tempo fazendo e acontecendo e abrindo caminho para que ele pudesse bater aquele pênalti. E aí no fim quem leva os créditos? Só ele, sabe? Eu acho que isso também é um bom exemplo, que um time joga em coletivo. Por mais que tenham grandes estrelas, Neymar, Endrick, Danilo, inclusive amo Danilo, virei fã desse, não sei se vocês conhecem. Por mais que tenha esses ídolos todos, no fim, é o coletivo, é o time, é a CBF, é o Brasil que está jogando. No fim, se ele marca o gol, né, ou se ele, perde um gol, quem vai estar perdendo somos todos nós, quem vai estar ganhando somos todos nós, é a nação. Eles são a representação individual de si, dentro do coletivo, assim como nós somos a representação individual de nós dentro do ambiente de trabalho, mas que, por mais que a gente tente individualizar, a gente no fim é uma empresa, né. Quando seu chefe fala: "Nós somos uma grande família, estamos todos juntos". No fim é isso. Quem vai levar os créditos dessa grande ideia que você está há semanas fazendo, no fim vai ser quem? Vai ser a empresa, não vai ser você, entendeu? Assim como o Neymar, né, assim como o Vini Júnior que fez vários gols, deu tudo de si para no fim, no último jogo, não sobrar nada, a gente perdeu. Tá vendo? Tá vendo o quão forte é a gente não só parar para pensar, mas sentir sobre o fato de que nós não seremos capazes de nos responsabilizar por tudo? Que nós não damos conta de tudo, né? Inclusive, vale a pena dizer isso, porque tá aí, gente, no jogo da vida, entendeu? No jogo da vida não se joga sozinho, se joga com outras pessoas. E jogar com outras pessoas é o quê? Passar a bola para elas. Responsabilizar, demandar, delegar. Assim como o chefe de Vini disse que não sabia, né, que Vini não sabia delegar funções. Vini estava sempre querendo fazer tudo, não sabia falar: "Agora a sua responsabilidade é essa". Não deixava nem a pessoa saber o que ela tinha que fazer, já ia lá e fazia. Para de ser doida, para de ser louca, faz o seu e olhe lá, entendeu? Eu lembro que até de um episódio que da outra temporada, eu vou deixar linkado para vocês ouvirem aqui, que fala sobre "Eu também quero ser medíocre", onde falava sobre a gente que quer sempre dar excelência, entregar o nosso máximo, enquanto tem gente fazendo o mínimo e sendo medíocre no trabalho e sendo muito mais aplaudido por fazer o mínimo, né. Então, ao invés de querer fazer tudo, até o que não é responsabilidade sua, tá na hora de também querer fazer o que é esperado. E olhe lá, tá, não precisa de ser medíocre, tá, mas faz o esperado, não vai muito além, sabe. Fica essa reflexão para vocês aqui. O que na sua vida você está assumindo de responsabilidades que não é só sua? Essa responsabilidade não é do seu namorado? Essa responsabilidade não é da sua mãe, do seu pai? Será que essa responsabilidade é realmente sua? Será que é você a única pessoa que seria capaz de fazer isso? Se você não fazer, ninguém mais vai fazer? Será mesmo que ninguém mais vai fazer? Essa é uma reflexão que você tem que levar para o seu dia a dia, que você tem que sentir daqui em diante, te fazendo pensar que muitas vezes assumir que você não vai dar conta e deixar o outro fazer é importante não só para não te sobrecarregar, mas também para te manter com a consciência limpa de que o que você podia fazer, você fez. Agora é com o outro. Agora é responsabilidade do time. Agora a responsabilidade não é só sua. E é nesse climinha gostoso que eu vou me despedindo de vocês. Eu agradeço muito por você ter me ouvido até aqui, ter ouvido esse depoimento e essa mensagem
que o Vini me escreveu e fica o convite também para você. Me escreve aí o que você está sentindo, o que está se passando nos seus últimos dias. O nosso e-mail é vamosentindopod@gmail.com. Tem o Instagram também, Vamos Sentindo, que está um pouquinho parado, porque está sendo muito difícil para mim administrar tudo sozinha. E realmente sou eu que cuido ali do post, das coisas, edito. Então, esses últimos dias eu nem consegui fazer os cortes certinhos do episódio. Inclusive, se você está assistindo aí, ó, tem alguém para me indicar para editar vídeos de cortes? Comenta aí também, gente. Estou precisando de ajuda. Estou precisando de delegar funções para os outros. Eu dei esse textão aqui, mas eu também estou precisando de alguém que assuma responsabilidades por mim, viu? Porque eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta. E nem sempre a gente vai dar conta, né? É nesse climinha que eu agradeço e deixo esse convite para vocês não só me escreverem, como seguirem, compartilharem e avaliar, tá bom? Dá um like, comenta, isso me ajuda muito, tá? Tô delegando essa responsabilidade para você manter esse episódio de pé, tá? Porque eu faço isso aqui realmente por amor e por você que tá aí do outro lado. E você não pode, por amor, interagir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal, entendeu? Faz isso por mim, por você, por nós. E vamos sentindo nesse climinha gostoso. Até breve.